Louvado seja Deus por mais este dia, por mais um estudo da palavra. Conversão. Este assunto é importante para que você entenda a maravilha da salvação, como Deus age, sempre agiu para que nós fôssemos salvos por Ele da ira vindoura, da ira santa do Senhor, Deus. Ele, desde o início, nos amou e antes mesmo da fundação do mundo, Ele escolheu você, Ele escolheu a mim para esta salvação. Maravilhosa graça de Deus. Você entende? Você pode descrever, falar, elaborar um texto explicando o significado da conversão, como o convertido. Você entende que as atitudes demonstram a conversão verdadeira, real a Deus? E falar a outras pessoas que é necessário se arrepender, a ter a fé em Jesus Cristo, isso é extremamente necessário nós falarmos, por isso estamos aqui. Se você ainda não é salvo em Cristo Jesus, creia hoje, Ele está te chamando e Ele quer que você se arrependa do pecado, creia unicamente no plano perfeito dele, em Jesus Cristo. Creia em Jesus, aquele que morreu na cruz, no seu lugar, no meu lugar. E tenha fé em Cristo. Esta é a vontade de Deus, que você creia naquele que Ele enviou, seu próprio Filho Jesus. Nós sabemos que a conversão é a obra de Deus dentro da salvação. E hoje veremos sobre essa obra de Deus, que é uma obra também do ser humano. Conversão, sim, conversão é uma obra realizada em conjunto. Há uma harmonização da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Pode parecer estranho, mas a conversão, ela é uma obra de Deus quanto do ser humano. Vamos ver um pouco sobre isso. Deus é totalmente soberano em tudo, inclusive na obra da salvação. Isso é fato, isto é real. A salvação é uma obra divina. E
E a Escritura diz que Deus, ele toma a iniciativa de salvar o pecador. Foi Ele quem, lá na eternidade, Ele escolheu os eleitos e na história, dentro do tempo, na história, Ele entregou seu Filho para morrer na cruz em lugar dos seus e garantindo assim o perdão de pecados, a reconciliação em Cristo e a vida eterna para todos os que creem, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Este é o nosso assunto. Vem comigo aprender sobre esta obra realizada em conjunto, a conversão. A fé nos é dada por Deus, é o dom de Deus na vida do pecador. No entanto, depois de receber a fé, o pecador, ele deve crer e se apropriar pessoalmente da salvação em Cristo Jesus. Eu não posso me apropriar da salvação em Cristo por você. É você. O chamado de Deus para você e você, pela fé que é dada a você, você deve se arrepender e crer e receber e apropriar-se desta salvação graciosa, maravilhosa em Cristo Jesus. Isso é pessoal. E a conversão é uma obra de Deus. Isso é a primeira coisa que nós vamos entender dentro dessa obra realizada em conjunto. A conversão, ela é uma obra de Deus, ela é obra do Deus Pai eterno, infinito, soberano. É pela sua ação soberana. Deus, ele converte o pecador. E a conversão é uma manifestação externa, visível, pública, daquilo que foi realizado dentro do coração, da alma do pecador regenerado. Então, a regeneração, então, agora ela vai se manifestar de maneira externa por meio da conversão. É uma obra de Deus. É a vida espiritual concedida ao pecador na regeneração. E essa vida espiritual que nos é concedida permite que respondamos com fé à graça de Deus. E essa vida espiritual também, ela é preservada, guardada por Deus em Cristo Jesus. E só continua a existir, a produzir os seus efeitos santos na vida
do regenerado, do pecador redimido pela graça de Deus. Então é Deus quem nos dá a vida espiritual, é Deus que sustenta esta vida espiritual, porque uma vez concedida, a vida espiritual ela precisa ser sustentada, guardada, fortalecida. E isso é somente pela ação do Espírito Santo, que é Deus. Paulo, ele afirma na carta aos Efésios, capítulo 3, o versículo 14, ele diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. E no versículo 16, ele diz: peço a Deus, ele orando, ele pede a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo, no íntimo de cada um. Então esta é a oração que o apóstolo fazia em intercessão ao Deus que conhece todos. Ele pedia que os irmãos, aquelas pessoas, fossem fortalecidas com poder, e isso somente por meio do Espírito Santo de Deus, dentro, no íntimo de cada um. E a vida espiritual que recebemos no momento da regeneração, ela só pode ser preservada, fortalecida, desenvolvida por meio da nossa comunhão com Cristo. Jesus Cristo, ele diz lá em João capítulo 15, o versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É a ação soberana de Deus. Tem que permanecer em Cristo. E só permanece em Cristo quem foi regenerado e pelo Espírito Santo de Deus, que preserva, fortalece, sustenta, e assim o convertido pode desenvolver essa vida espiritual somente em Cristo Jesus. Quem permanece em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Jesus não podemos nada, mas nada mesmo. E certamente esta ação soberana de Deus, concedendo, sustentando a nossa salvação e nossa comunhão com Cristo, ela vai envolver a nossa conversão, o arrependimento, a fé, que também são dádivas do Senhor Jesus, são dádivas santas, presente de Deus dentro da salvação. Então a conversão, nós vemos que é obra de Deus. Mas, como nós observamos, estudamos e vemos na palavra,
há uma harmonização da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Então, a conversão é como obra humana também, porque, ao contrário da regeneração, que é uma obra totalmente divina, a conversão é uma obra na qual o ser humano participa. A participação humana é importante. O Antigo Testamento, tanto o Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a conversão ela é apresentada tanto como uma obra de Deus, quanto como uma obra humana. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 45, Deus diz: voltem-se para mim e sejam salvos vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Voltem-se para mim, diz. Não podemos deixar de ler Ezequiel no capítulo 33, o versículo 11, é um texto que nós já lemos em outra aula, mas esse texto, que é o nosso texto básico deste estudo sobre a conversão, que diz o seguinte: Deus diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer? Ó casa de Israel, preste atenção, voltem-se, convertam-se. Isso, quem deve, o que nós vemos aqui, quem deve olhar e ser salvo? Sem dúvida, é o ser humano. Esse papel de voltar-se, olhar, é o ser humano. Cabe ao pecador converter-se do seu mau caminho. É ele quem volta para Deus. Quem deveria se converter é o ser humano. Aqui diz em Ezequiel 33, 11, que a casa de Israel, os judeus, deveriam voltar-se para Deus. Então isso vai colocar a responsabilidade da conversão sobre os ombros das pessoas a quem a profecia era dirigida. Tanto no Novo Testamento nós podemos ver também ocorrência semelhante, textos semelhantes, quando Pedro ele vai dizer lá em Atos, no capítulo 2, Pedro, ele pregando ali, ele vai dizer ao povo para que se convertam. Atos capítulo 2, o versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se ou arrependei-vos e cada um de vocês
seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Essa mensagem pregada ali por Pedro naquele momento do início da igreja é uma mensagem que proclamamos até hoje. Você precisa se arrepender. Você é que precisa voltar e converter-se a Deus e arrepender-se dos pecados. No Atos 16, 31, Paulo, quando estava ali em Filipos e Deus o livrou da prisão por meio de um grande terremoto, e o carcereiro da prisão, apavorado, pensando que os presos teriam fugido e ele pagaria com a própria vida, então ele queria se matar. Mas Paulo falou a ele: não faça isso, não atente contra a sua vida, não faça mal nenhum a si mesmo, porque estamos todos aqui, ninguém fugiu. E o carcereiro então pergunta: que devo fazer para que seja salvo? E Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Veja bem, a atitude de crer em Jesus tinha que ser do carcereiro, assim como de todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, que ouvem sobre Jesus Cristo. É necessário crer. Pecador tem que crer em Jesus. E em muitas outras passagens, Deus chama à conversão, Deus nos chama a voltarmos para Ele, a nos arrependermos do pecado e a crermos em Jesus. E isso a gente pode entender que, embora a conversão seja uma obra de Deus, ela é também uma obra humana dentro da salvação, que é totalmente realizada por Deus. A conversão só acontece quando Deus dá a vida espiritual e nos converte. Mas também é necessário nos convertermos a Ele. A soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham lado a lado na conversão. O Espírito Santo é quem nos faz entender todas as coisas. A harmonia da soberania de Deus com a responsabilidade humana é um tema que muitas vezes traz dificuldades para as pessoas entenderem, mas compreendemos de maneira parcial, limitada, porque somos seres humanos limitados. Mas a Bíblia, com esses textos que nós lemos aqui, já nos dá, já fornece a nós o ensino bíblico de que Deus
é soberano na salvação. É Ele quem concede a fé, quem abre o nosso entendimento para entendermos o quão pecadores e quão grave é o nosso pecado, e ao mesmo tempo Ele requer de nós arrependimento e fé. E, por outro lado, é a pessoa regenerada com a nova vida é que tem a responsabilidade de exercer a fé e arrepender-se do pecado de modo consciente e livre. Estes são os fatos bíblicos que temos aqui na Palavra de Deus. E eu apresentei a vocês aqui nessa aula de hoje que a conversão é uma obra de Deus e é como uma obra humana. Há uma realização conjunta, uma harmonização do Deus, da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por isso, nós podemos ler e ver Deus chamando, sempre chamando. Voltem-se para mim, olhai para mim e sede salvos. Creia em Jesus, como diz a Escritura, para que você seja salvo. Arrependam-se, convertam-se, voltem-se, abandonem o pecado, abandonem o mau caminho e siga, voltando-se para Deus em Cristo Jesus. E essa vida espiritual, ela vai sendo fortalecida, sustentada, crescendo cada dia mais em santidade de vida para a glória de Deus por meio de Cristo Jesus e do seu Espírito Santo que habita no coração do regenerado, do salvo. Oh, aleluia! Antes, um pecador vivendo nas trevas, praticando mal, vivendo nos seus pecados, mas Cristo vem, o redime, o regenera, coloca nele a vida espiritual. E assim, o pecador tem condições de entender que ele necessita de Jesus Cristo. Se arrepende e ter a fé real que salva. E agora ele faz parte do povo de Deus, da família de Deus, se torna um filho de Deus. E essa obra da salvação é realizada pelo próprio Deus. Glória a Deus por isso. E hoje é o tempo oportuno que o Senhor concede a você, concede a tantas pessoas para que se convertam. Voltem-se para Deus por meio de Cristo Jesus. Abandone os seus pecados. Esta é a mensagem. E Jesus Cristo, Ele continua chamando. Vinde a mim. Você que está cansado, você que está
doente em seus pecados, com a alma atribulada, com a alma em trevas, venha para Jesus Cristo e creia nele como seu Salvador, como seu Senhor. Arrependa-se. Tenha fé em Jesus Cristo, o Senhor, que está vivo, reinando pelos séculos dos séculos.